senhores e senhoras, para dedicar essa Universidade de Verão a um companheiro, deputado Zezéu Ribeiro. E por que que eu quero dedicar essa Universidade de Verão a esse deputado? Porque ele dizia uma coisa que eu aprendi. Ele dizia o seguinte: de nada vale a pena se a gente não vier a esse mundo para transformá-lo. Eu gostaria que a gente, a partir da Universidade de Verão, a gente pudesse começar, cada um, a fazer essa transformação. Vou começar saudando a prefeita Moema, que, nesse momento, se transforma na reitora da maior universidade do Brasil. 54 quilômetros quadrados, 200 mil estudantes e mais alguns milhares que chegam. Então, seguramente, se somarmos todas as universidades oficiais aqui, ainda teremos uma Universidade de Lauro de Freitas maior. Então, minha querida, magnífica reitora Moema, e eu vou mostrar para vocês, e a minha tese aqui nesse início, já que estamos falando de universidade, eu vou falar para vocês, e vou tentar mostrar para vocês, professor Miguel Arroio, que a prefeita Moema efetivamente merece esse título, né, de magnífica reitora. Por que uma universidade de verão? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Nós mudamos o Brasil. A nossa geração mudou o Brasil. A geração do professor Miguel Arroio, a geração dos reitores que estão aqui, professor Bites, professor João Carlos, a professor Nildon, professora Joana, professora Georgina, tantos outros, tantas outras. Nós mudamos o Brasil. No início dos anos 2000, nós tínhamos cerca de 4,5%, 5% de estudantes de educação superior nesse país. Hoje nós temos praticamente 10%. Nós tínhamos cerca de 30%, 40% da população brasileira com mais de 18 anos com o ensino médio. Hoje nós estamos nos aproximando de 60%. Nós hoje temos um plano nacional de educação que é fundamental para estabelecer as nossas lutas para os próximos anos. E isso tudo se dá num ambiente democrático, num ambiente em que os governos de centro-esquerda mudaram o Brasil. E não há dúvidas de que, ao mudar o Brasil, a expectativa da nossa população em termos de cultura, de lazer, também muda. A expectativa de como a universidade se integra nessa sociedade também muda. Se na primeira década desse início de século, o nosso grande desafio foi a expansão, não há dúvidas que nessa segunda década, nosso grande desafio será a integração das instituições. E eu não tenho dúvidas de que a Univerão tem um papel crucial nesse aspecto, minha querida senadora Lídice da Mata. Lídice que lutou como poucos, né, para que a gente tivesse essa expansão tão extraordinária. A Bahia sai de apenas um campus no interior federal e chega a seis novas universidades. Nós tivemos uma consolidação pela inclusão, uma consolidação por um projeto de universidade estadual também nesse processo, que é fundamental. Nós tivemos a UFBA liderando esse processo, nós tivemos o IFBA crescendo de forma incessante, e exatamente por isso, nada mais razoável, professora, ministra, minha eterna ministra Nilma, né, um projeto dessa natureza, que a gente se reunisse sob a liderança de uma prefeita como a Moema Gramacho, para a gente construir essa nova integração da universidade brasileira, da universidade baiana. Lembro que uma vez perguntaram para Fidel Castro quando ele considerava que a Revolução Cubana estaria pronta. E ele disse, olha, no dia que essa ilha toda virar um campus universitário. Então, essa é a nossa utopia. A utopia que Lauro de Freitas e que depois o Brasil, a Bahia e o Brasil se transformam num grande campus universitário, cheio de contradições, é certo, mas num ambiente em que todos estejam dispostos a aprender, a ensinar, todos estejam dispostos a construir
uma nova forma de humanização, como aprendi com o professor Miguel Arroio. Eu não tenho dúvidas de que nós temos muitos problemas na nossa educação municipal. A prefeita Moema encontrou uma prefeitura sem informações, sem processos, sem contratos. Então, nós tivemos um ano extremamente duro em 2017. E foi graças à liderança dela, Paula, né, foi graças à liderança dela, não é, Idaci, que nós tivemos coragem de, mesmo em meio de tantas questões, chamar os reitores, as reitoras e construir esse processo com a liderança da prefeita Moema, mas com a participação efetiva dos diversos secretários, secretários de Cultura, de Esporte, Secretaria das Mulheres, a Secretaria da Juventude, Secretaria de Planejamento, enfim. Cultura, se eu não falei, eu falo de novo, porque Calucho é um parceiro importantíssimo. Infraestrutura, ainda ontem eu recebi a ligação de Vidigal, preocupado com a transformação das nossas escolas, Capitão Olinto, enfim, a segurança, toda a prefeitura de Lauro de Freitas se mobilizou para receber vocês da melhor maneira possível. Muitas atividades ocorrerão nas nossas escolas. Nós não maquiamos nada. Vocês vão encontrar as nossas escolas como elas são de fato, com todas as suas contradições, com os desafios que nós temos, mas com a certeza de que a prefeita Moema dá um exemplo basilar nessa região metropolitana. É importante que a gente tenha lideranças que caminhem contra a corrente. Não é possível que a gente tenha lideranças que queiram simplesmente representar o pensamento médio da população. A gente precisa, nesse momento, de lideranças que apontem novos caminhos. E a prefeita Moema faz isso em Lauro de Freitas. Quando a gente verifica que as grades, as imensas grades, e isso é muito bom, as imensas grades dos shows, professor Nildon Pitombo, que os municípios todos da região metropolitana apresentam nesse momento, não sofre questionamento. Mas a Universidade de Verão sofre. É interessante isso, né? Nesse momento em que, lamentavelmente, o turismo sexual ganha uma ênfase tão grande na nossa Bahia, no momento em que a cultura do estupro ganha, seguramente, uma imensa visibilidade na nossa cultura, nós temos uma mulher que aponta para um novo caminho e diz: nós precisamos que as universidades venham aqui e que façam diferente. Eu quero agradecer a nossa prefeita Moema, né, um exemplo fundamental. Eu tenho uma admiração imensa por essa mulher. Né? Camila está ali. Camila trabalhou comigo na Secadi. E quando eu convidei para ela, convidei para que ela tivesse aqui, ela disse assim: eu vou por você, vou por Lauro, mas vou por Moema, né? Porque eu sou apaixonado por essa mulher. Então, assim, eu acho que a gente dá um passo. Que bom que a gente tem aqui coragem, né, de colocar a nossa educação em evidência. Volto a dizer, na segunda-feira nós não teremos resolvido os grandes problemas da educação de Lauro de Freitas, mas seguramente nós teremos colocado esses problemas na mesa de cada lauro-freitense, né? E isso é fundamental. Nós precisamos evidenciar a educação. E, com a coragem da prefeita Moema, eu acho que a gente pode seguir longe. Eu quero agradecer profundamente aos reitores, né? Vejo aqui professor Bites, professor João, que a seguir nos brilhará com uma conferência sobre universidade e democracia. Minha querida reitora Georgina, reitora Joana, os diversos outros reitores, né? O professor Nildon, que, de certo modo, também é um super-reitor, porque ele cuida de todas as universidades estaduais, né? Minhas secretárias. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês. Eu espero que a gente construa efetivamente uma Univerão. E aí, prefeita, nós hoje já dominamos a tecnologia de construção da Univerão, e a gente espera que no próximo ano a gente possa honrar a aposta que a senhora fez na gente e construir uma Univerão ainda melhor. Eu vou ficar muito feliz se ao final dessa semana a senhora já lançar o desafio da Univerão 2019. Um abraço a todos e grande universidade para nós.
E aqui, neste momento, se une esta iniciativa extraordinária de organização dessa Univerão, dessa universidade, para que nós todos possamos unir a inteligência da Bahia, que não está apenas aqui nesta mesa, mas aqui neste plenário distribuído. E a gente poderia criar uma grande corrente para fazer a Universidade de Verão acontecer na Bahia inteira, né? Essa é uma realidade, essa é uma novidade no Estado. Precisamos correr 70 anos para ter uma mesa com tantos magníficos reitores, como assim disse também o professor Paulo Gabriel. E esse é um compromisso diferenciado, porque essa mudança significativa é resultado, para nós da UFRB, mas para todos nós, representação de instituição de ensino superior, é resultado de aspiração da juventude, é resultado da aspiração de mulheres e homens que chegaram até aqui entendendo que essa instituição, que é uma instituição reconhecida como formadora de elite, a instituição universitária reafirma, revisa o seu compromisso no Estado da Bahia de ser uma instituição a serviço, à disposição do povo baiano. Que aqui nós estamos vendo hoje, começando a se realizar um sonho. Eu digo ao professor Gabriel que ele é movido por sonhos e desafios, né? E, desde quando eu a conheci, que tenho dito isso para ele. E a Universidade de Verão foi um sonho que quem primeiro sonhou nessa cidade foi o professor Paulo Gabriel, que trouxe esse sonho e que a nossa prefeita abraçou e que hoje está aqui sendo realidade, que construiu esse sonho da Universidade de Verão em nosso município. Dizer que aqui está a verdadeira democratização do ensino superior da Bahia, aqui em nossa Lauro de Freitas. É uma iniciativa pioneira. É uma iniciativa pioneira. A gente... são muitos movimentos que se tem hoje no mundo, na universidade, na sociedade. Mas, hoje, nós lutamos contra uma onda obscurantista em nosso país. Isso não pode ser ignorado, né? E essa iniciativa da prefeita Moema Gramacho, e que eu também exatamente tenho no dia a memória em que o seu secretário de Educação, né, Paulo Gabriel, e o meu colega ali, muito querido, Paula Ribeiro, esteve lá na Secretaria de Políticas para as Mulheres, e que eu me entusiasmei. Eu sou uma pessoa que me entusiasmo com as coisas. E hoje aqui sinto orgulho, prefeita Moema, e Paulo Gabriel e Paula, de que essa ideia está sendo concretizada e poderá ser um marco nessa luta em nosso país, né, para centrar o pensamento progressista, para fortalecer, resgatar a democracia subtraída e acabar com essa onda obscurantista que afeta essencialmente a universidade. Vocês estão fazendo história. Estão fazendo história. A população de Lauro de Freitas, liderada por sua prefeita, está fazendo história. Lauro de Freitas constrói e pavimenta um caminho muito forte de que o tema dessa atividade, que certamente vai reverberar por um bom tempo, que é os caminhos para a construção de uma cidade educadora. Quantas cidades educadoras temos na Bahia, podemos construir no papel de construção do conhecimento, da relação com as universidades e todos aqui presentes, e que isso, na verdade, com a tônica que está dada, que é de instrumentalizar. A programação ela aponta justamente para esse caminho, de criar um ambiente de educação contextualizada, de geração do conhecimento, de ciência e de inovação, e não tenho dúvida que serão dias de muito trabalho, de muita alegria, de muita realização. Prefeita Moema, certamente essa reunião aqui se transforma numa reunião histórica, num momento difícil da vida nacional. Essa reunião aqui, e como alguém disse, que surge como um fórum de reitores, né? Mas essa reunião
eu acho, e aí eu quero fazer uma saudação aos jovens, aos estudantes que estão aqui. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é muito mais do que o obscurantismo que a minha colega falou. É um movimento onde o fundamentalismo religioso e político conservador dá um golpe numa presidenta eleita e tenta, em 1 ano e meio, destruir todas as conquistas sociais. Quando a gente traz a Universidade de Verão, nós estamos fazendo essa revisita. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa conversa com as universidades. Nós estamos trazendo para uma cidade que tem todo o encantamento de praias, de sol, de calor, e mostrando, como dizia já naquela música, a gente não quer só comida, a gente não quer só calor e praia, a gente quer trocar conhecimento, a gente pode trocar pensamentos, ideias, nós podemos pensar juntos, nós podemos utilizar desses 130 cursos que estão acontecendo aqui e podemos fazer com que a gente possa fazer com que o papel da universidade, que pode acontecer dentro dela e fora dela, possa ser muito melhor aproveitado. Quantas ideias não podem surgir a partir desta Univerão? E nós estamos aqui, neste pequeno espaço de metros quadrados, com quantas cabeças pensantes e com quantos que estão nos assistindo também fora daqui. E aí, eu queria, e não posso, peço licença aos senhores, mas eu não posso deixar de fazer também, assim como fez alguns, eu não posso deixar de extrapolar um pouco e ir também para um outro cenário. E por que nós estamos conseguindo reunir aqui, neste cenário, tantas cabeças pensantes de tantas novas universidades que foram construídas recentemente? Por que nós temos hoje a oportunidade de ter aqui tantas novas universidades federais e tantas novas universidades estaduais? Mas, em especial, tantas novas universidades federais? Porque tivemos a oportunidade de, a partir de uma concepção de um semi-analfabeto, em trazer para o Brasil tantas novas universidades. O que nos mostra a capacidade de entender o quanto é importante fazer com que a educação ela não esteja restrita a um espaço de 4 paredes. O quanto é importante entender que todos têm que ter acesso à educação e acesso à universidade. E foi por isso que a gente conseguiu sair de apenas uma universidade federal por mais de 60 anos na Bahia e ter 6 novas universidades federais, a partir de Lula, a partir de Dilma, a partir de Jacques Wagner e a partir de Rui Costa aqui na Bahia. Então, nós temos que aproveitar esta oportunidade de dizer que esta pleiade que temos aqui de novas universidades, devemos a quem teve a capacidade de entender o quanto era importante garantir o acesso à universidade para todos. Portanto, acho que esta oportunidade que estamos tendo aqui de fazer com que esta Universidade de Verão chegue a que todos, não só os munícipes de Lauro de Freitas, tenham acesso. E eu não queria que isso fosse exclusividade de Lauro de Freitas. Que bom se nós pudéssemos ter uma marca e que essa marca nós pudéssemos construí-la e fazer todos os anos uma Universidade de Verão em Lauro de Freitas. Mas a nossa intenção, e tenho a certeza que essa não foi a intenção exclusiva do nosso professor Paulo Gabriel. Nosso professor Paulo Gabriel, ele quis lançar a Universidade de Verão, mas a gente quer mesmo é que a Universidade de Verão se expanda, que a gente possa fazer com que nós possamos ter em outros estados acontecendo
esta Universidade de Verão em todos os outros lugares, onde puder acontecer, para que a gente possa fazer com que em cada estado do nosso país possa fazer essa troca de conhecimentos. Porque vai dar certo, aliás, já está dando certo. A gente vai ter uma semana de grande sucesso. E nós não podemos deixar de, na Universidade de Verão, tratar de temas como democracia nos momentos de crise. Nós precisamos discutir o papel da comunicação. Nós precisamos discutir o papel da justiça. Nós precisamos discutir temas diversos. E este é o papel da universidade. A universidade tem que discutir conhecimento, tem que discutir técnica, tem que discutir formação, tem que discutir a concepção das coisas e tem que discutir transformação. Portanto, obrigada a todos vocês que estão aqui, obrigada a todos que estão na internet, obrigada a todos os magníficos e magníficas que aqui vieram e, com certeza, a Univerão já é essa transformação. Um grande abraço a todos, bem-vindos, vamos juntos construir a nossa Univerão. Eu queria dizer que a Universidade de Verão pretende ampliar o acesso ao conhecimento em suas diversas abordagens e diferentes temáticas de interesse local e global, diretamente ligada aos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, econômicos e esportivos. Essa primeira edição tem como tema Conexões Democráticas para uma Cidade Educadora. Em tempos temerosos como os que atualmente vivemos, democracia e educação são temas preciosos para nós, cuja defesa precisa do compromisso de todos e todas. A universidade pública precisa estar comprometida com a melhoria da educação básica pública e com a garantia do acesso dos filhos das classes populares ao ensino superior gratuito e de qualidade. Assim como a Univerão, outros projetos devem ser fomentados nas instâncias federal, estadual e municipal, para conectar as instituições públicas de educação superior com as demandas dos territórios onde estão inseridas, respeitando as especificidades regionais e dialogando com os movimentos sociais. Dessa forma, nós teremos aqui o privilégio de assistir à conferência de uma das grandes referências nacionais nesse tema, que é o professor doutor João Carlos Salles, magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia. Bom, agora, boa noite, né? Vejam, eu vou considerar, para alívio de todos, que o conjunto de falas inicial fez parte da palestra. E não sem propósito, porque muitos dos pontos que eu vou tentar organizar foram tocados aqui por parlamentares, por secretários, por reitores. Porque eu acho que todos vivem hoje um sentimento claro da gravidade que enfrentamos, da situação que enfrentamos, e todos procuram reagir a essa situação. Quero começar, então, agora, primeiro agradecendo a Paulo Gabriel, especialmente. Paula, um abraço, você esteve também na UFBA, naquela apresentação, mas não posso deixar de registrar uma amizade de tanto tempo. E agradecer à prefeita Moema, que precisou sair, ela avisou, precisava se retirar nesse momento, mas é uma oportunidade, uma honra poder falar sobre um tema extremamente delicado. Eu vou evitar uma leitura que eu faria num esquema de uma conferência, e vou tentar pontuar algumas questões que eu tenho dito em vários espaços. Eu tive a oportunidade, por exemplo, Georgina, de tratar várias questões desse tipo na UFRB, porque estamos todos relativamente impactados com algumas situações. Vocês sabem, eu estou começando a pensar, com uma certa gravidade, sobre a diferença que é ter uma gestão progressista e ter apenas um discurso progressista. Discurso é fácil. Eu me surpreendi, Penildo, há pouco, quando eu estava na reunião do DCE, com o DCE, os alunos do DCE, conversando, eu me surpreendi com o fato de que 6 alunos da Universidade Federal de Pernambuco estão suspensos.
por decisão judicial, patrocinada pela reitoria, porque eles ocuparam a reitoria. Isso é uma certa surpresa. Nós, todos os reitores, sabem o desconforto que pode ser, evidentemente, uma ocupação. Mas é estranho que, nesse momento tão delicado, alguns gestores não tenham a sensibilidade para perceber o que é uma medida política do que é uma medida gerencial, simplesmente. Algumas pessoas estão hoje falando da universidade como um lugar mal gerido, perdulário, que gasta dinheiro à vontade. Obrigado. Desculpa que eu torci o pé. Atendimento de emergência, com licença. Chama sacrifício democrático. Vejam só, obrigado, gratíssimo. Eu não estava conseguindo nem me levantar para cumprimentar as pessoas, por isso que a situação ficou grave. Mas vejam, qual a situação? Nós estamos sendo, dia sim, dia não, pela imprensa, os reitores, e começa a se desenhar um certo projeto de universidade que pensa que algumas bandeiras tradicionais da universidade estão caducas. Por exemplo, que ela deva ser gratuita, que ela deva ser pública, que ela deva ser inclusiva. É curioso como, um e outro momento, percebemos que, ora dizem que não aferimos adequadamente as cotas, ora dizem que não gastamos adequadamente os recursos, ora dizem que era preciso pensar o financiamento público, desobrigar o Estado do financiamento público do ensino superior, às vezes para pensar na educação básica, como se uma educação básica de qualidade não dependesse do investimento no ensino superior. É como se, Alessandra, pudéssemos renunciar ao PIBID, porque isso seria uma medida gerencialmente adequada, e vamos diretamente investir na educação básica, sabe-se lá como. Ao mesmo tempo, dizem que os nossos professores, nossos alunos são caros, e a nossa formação é lenta. Eles preferem, então, uma formação mais rápida e alunos mais baratos, ou seja, com professores, portanto, que não podem se dedicar à pesquisa, que não têm tempo para extensão, que devem dar mais horas aula, que não precisam preparar essas horas tanto assim, porque distribuir mais diplomas tornará a universidade mais rentável. Então, vão desenhando uma certa imagem de racionalidade econômica que contraria princípios fundamentais e, nesse sentido, a própria ideia de universidade se vê ameaçada. Vocês sabem que meu amigo Jaime Ramírez é o reitor da UFMG e ele estava sozinho em casa. Vejam só a gravidade da situação. Ele estava sozinho em casa quando a Polícia Federal chegou, 6 horas da manhã, ele estava saindo do banho, de toalha, queriam, acreditem, levá-lo, esse é o testemunho dele na Andifes, queriam levá-lo de toalha e algemado. Não há nada que Jaime tenha feito, ao que me conste, eu tenho plena confiança ao dizer isso, que não seja a prática das nossas universidades federais e que não seja legítimo. Ou seja, esse raio que caiu em Minas podia ter caído na Bahia. Pelo menos eu estaria só em casa, eu já teria tomado banho, estaria vestido, esperando, né, o que é uma medida de bom senso. Vejam a gravidade. E aí, nesse momento, esse é o primeiro ponto que eu vou abordar. Algumas pessoas lembraram, então, que alguma coisa mudou. A aura da universidade parece ter se quebrado. Esse é o ponto essencial da minha fala. Ao quebrar-se essa aura, alguns lembram que nem no tempo da ditadura acontecia prisões assim de um reitor ou invasões a uma universidade sem autorização. E alguns lembram a fala, por exemplo, de Pedro Calmon, que não deixa de ser heróica, Zulu. Cadê Zulu?
Zulu precisou sair, certamente, mas não deixa de ser heróica a fala de Pedro Calmon ao dizer, quando os militares queriam entrar na Universidade do Brasil, naquele momento, ele dizia, aqui esses beleguins de tropa militar não entram, porque entrar na universidade só através de vestibular. Vejam, nós todos aplaudimos o heroísmo evidente de Pedro Calmon e até vemos aqui um eco da reação de um Unamuno, muito mais heróica, Miguel de Unamuno, Dom Miguel de Unamuno, quando a Universidade de Salamanca foi praticamente invadida por tropas fascistas que gritavam morte à inteligência, e ele fez um discurso de grande coragem naquele momento, só saiu ileso porque a esposa do generalíssimo Franco o acompanhou até a saída. Para vocês terem uma ideia. E ele disse, aqui, este é o templo da inteligência. Lembre, os fascistas gritavam morte à inteligência. Este é o templo da inteligência. E eu, como reitor, sou seu sumo sacerdote. Vocês estão profanando esse recinto sagrado. Vencereis, mas não convencereis. Vencereis porque possuem força bruta de sobra. Mas não convencereis, porque convencer significa persuadir, estar junto. Convencer pela razão. E essa vocês não têm. Vejam, eu queria fazer uma separação. A fala de Pedro Calmon, que nós aplaudimos, ela tem um laivo elitista. Vejam, quando Pedro Calmon diz aqui só com vestibular, está dizendo a universidade é um certo recinto da elite, ela está justificada, a sua aura está justificada, porque quem entra aqui é elite. Naquele caso, a polícia não era elite. Naquele caso, ali era um pouco, digamos assim, não estou retirando o heroísmo de enfrentar os militares, mas tinha um jeito assim, você sabe com quem está falando? Que é um pouco, eu sou elite, você sabe com quem está falando, aqui você não entra, você não tem esse direito. Bem, o que nós estamos vendo é que nós estamos vivendo uma situação meio estranha. Isso foi formulado até por Boaventura de Souza Santos, que eu tenho lá minhas ressalvas às suas formulações, mas essa eu acho que é de grande sensibilidade. Ele diz que a universidade hoje parece flutuar. Em que sentido? Parece não ser mais, não atender mais os reclamos da elite, mas também não tem o chão do nosso povo, não se entranhou no chão do nosso povo o suficiente. E esse é um pouco o que eu quero refletir. Eu quero colocar para vocês algumas questões. Primeiro, a universidade precisa ter aura, sim. Ela precisa ser compreendida como um lugar, digamos, sagrado nesse sentido de ser um espaço que é responsável por sua própria gestão, que ela é autônoma nesse sentido. Ela não pode ser definida de fora. Ela não pode ser definida por outro, não pode ser uma força heterônoma que decida o que se faz no espaço da universidade. Mas a pergunta que nós precisamos dizer, o que é que legitima essa autonomia? Em que bases nós podemos constituir o espaço da universidade como autônomo e legítimo? Nós que estamos aqui, e essas falas que me precederam acho que nos unificam todos, porque não compreendemos que a universidade, que ao longo dos tempos serviu às elites, ela não precisa apenas servir às elites, que ela é um espaço democrático de formação, é um espaço de liberdade. Então fica para nós um desafio de pensar que projeto de universidade nós temos, cuja autonomia dê a legitimidade e preserve aos olhos de todos, não só da polícia, mas aos olhos do povo, que onde vem a maior legitimidade, como um espaço a ser prezado. Nem sempre isso é assim, mesmo para forças progressistas. Pouco tempo atrás, eu li um texto, um amigo mandou para mim um texto de reflexão sobre a conjuntura, e falava da ação política na universidade.
Esse texto, que é um texto progressista, entretanto, tem um ponto cego na universidade. Pensa que a universidade é apenas um lugar para ser ocupado. É apenas um lugar para fazer a manifestação. Não tem nenhum sentido dizer que a universidade é também um lugar a ser, nesse sentido que nós estamos falando, novo, não para servir as elites, mas um lugar a ser cultuado, ou seja, um lugar a ser admirado porque a sua autonomia serve a causas que ultrapassam os seus próprios marcos. Então, vejam, nós temos aqui o desafio de pensar a universidade compreendendo que ela não é um ser unívoco. Eu acho que vou trocar. Vamos tentar isso aqui. Ela não é um ser unívoco. Ela tem mazelas. Cá entre nós, aqui, não contem para ninguém, senhores reitores, não contem para ninguém. Nós sabemos que cada universidade tem vícios, tem problemas, tem disputas. Há até uma história muito interessante, professor Miguel Arroio, né, que fala da universidade como um lugar maravilhoso. Todo mundo quer trabalhar na universidade, não é, Júlio? Ou seja, é maravilhoso, um lugar onde faz o que gosta, sabe? O professor, então, ensina aquilo que quer. Né? Uma maravilha, Sérgio. Imaginou, você pode fazer arte, pode fazer cultura, pode fazer tudo o que você pensa na universidade. Então, Deus criou essa figura perfeita, por exemplo, é o professor universitário. Figura perfeita, maravilhosa. Não tem chefe. O chefe de departamento é chefe agora, deixa de ser daqui a pouco. É um igual. Maravilhoso. E tem autonomia para decidir, autonomia didática, etc. Em certa medida, até se diz, as universidades, e aí isso parece transferir-se para o professor, que às vezes pensa que ele é um franco atirador, faz o que quer, gozam de autonomia didático-científica, artigo 207 da Constituição Federal. Didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão de certo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O professor aí, nada de braçada, maravilhoso. Deus criou o professor universitário e o diabo, para se vingar, criou o colega de departamento. Essa é a história que todo mundo conta, porque nós sabemos que, mesmo esse lugar maravilhoso, tem suas mazelas. E aí fica a questão, que universidade nós queremos escolher, em função da qual nós queremos, portanto, defender uma autonomia, e em função dessa autonomia devemos decidir, e essa é a questão-chave da minha palestra, quem diz o que é a autonomia universitária, ou seja, qual é a fonte da autonomia universitária, não só nos seus princípios, mas no seu exercício de gestão. Pois bem, tem razão quem diz que a universidade talvez não tenha direito ao esclarecimento autônomo. É bom lembrar que a noção de autonomia é uma noção kantiana. Kant dizia que esclarecimento, exatamente o aufklärung kantiano, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado, dizia Kant. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outro, sem ser determinado por outro. Então, ousa saber. Ora, em função de quem nós exerceremos essa autonomia, essa maturidade? Ora, a universidade não é esse cristal precioso sempre. Ela, por vezes, dizem, pode até não ser o lugar do pensamento, curiosamente. Por quê? Porque a universidade também é o lugar da repetição pura e simples do saber. Aquela repetição antiga, mecânica, onde o pensamento parece, onde a palavra parece estar desligada do espírito. Ela é também o lugar da reprodução das diferenças, porque ela forma as elites e afasta e divide-se nela mesma, fazendo com que nela mesma não participem da definição do que é a natureza da universidade, todas as suas categorias. Também a universidade parece viver uma distinção interna grave entre saber e não saber,
entre trabalho intelectual e trabalho manual, ou entre trabalho e não trabalho, o que seja. Mas ela, também nesse sentido, é um lugar de reprodução de diferenças e desigualdades. Mas, além disso, a universidade é também um lugar de competição. Acreditem, talvez não aconteça nas universidades de vocês, né? Pode ser que não, mas em algumas universidades que eu conheço, é um lugar de competição por recursos, por prestígio, por poder. E quem consegue essas características pensa que pode mandar em todos, né? Não consegue mandar na sua cozinha e querem mandar no mundo inteiro. Mas isso acontece com muita frequência. É nesse sentido que existe nas nossas universidades um certo doutorismo, um certo elogio excessivo aos títulos, um certo elogio excessivo ao currículo Lattes, um certo elogio excessivo à produtividade, não porque essas pessoas estão dizendo que têm mais mérito quando são mais produtivas, mas porque elas estão competindo por recursos, por prestígio, por poder. Então, a universidade, aí nós voltamos à pergunta, vale a pena, então, defender a autonomia desse monstro de competição, de reprodução, de repetição? Bem, felizmente, a universidade não é só isso. É isso para quem escolhe que seja isso. E muita gente escolhe, acreditem, isso apenas. Há um conjunto de pessoas que pensam a universidade no interesse imediato da sua carreira, do seu interesse mais direto, e não, ou seja, se comportam na universidade como consumidores e não como cidadãos. E, nesse sentido, as reitorias se tornam provedoras. E, ao se tornarem provedoras, elas se tornam muito parecidas com instituições privadas, que devem oferecer certas condições específicas de trabalho para os seus empregados, enquanto que numa universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, o professor, o técnico e o estudante não são consumidores, devem ser compreendidos na chave da cidadania. Aliás, essa é que talvez a diferença, porque se nós pensarmos, por outro lado, a universidade na chave da cidadania, ela pode se tornar um lugar especial, um lugar onde a argumentação, aquilo que Miguel de Unamuno apontava, a argumentação, a palavra, passa a ter preeminência sobre outros instrumentos de poder. A argumentação e não o grito, a argumentação capaz de mostrar e defender, como foi bem colocado aqui, toda a necessidade universitária, elevada, espiritual, ilustrada de combater autoritarismos, homofobias, dificuldades quaisquer que se reproduzem, porque, nesse sentido, o esclarecimento universitário deve ser capaz de colocar uma pauta para além dos medos que tecem os preconceitos. Vejam, a universidade, então, é um lugar, potencialmente, onde podemos pensar a igualdade de direitos, podemos pensar a importância do debate democrático para constituir consensos e para produzir saber. A universidade, então, ela pode ser um lugar muito diferente daquele que a visão mais medíocre apresenta e mais reacionária e que acaba fazendo aproximar a universidade pública de qualquer instituição privada. A universidade, ela pode ser um lugar, sim, e isso aqui dizia Pierre Bourdieu, quando, lá nos idos dos anos 80, imaginava que a universidade francesa estava em perigo, ele dizia, precisamos defender a universidade, porque a universidade é um lugar, talvez o único lugar de confrontação crítica entre as gerações, um lugar de experiências múltiplas, afetivas, políticas, artísticas, por completo insubstituíveis, lugar de concorrência entre saberes, lugar de seu colocar-se em questão e, portanto, forma insubstituível de espírito crítico e cívico, lugar que viria a desaparecer, atrofiando toda a reflexão geral,
aquela capaz de ultrapassar os limites das especializações disciplinares e das competências economicamente funcionais. Ou seja, o que eu estou tentando dizer um pouco, né, é que a universidade pode ser esse lugar, sim, em que há igualdade de direitos de quantos argumentem, há a igualdade potencial de compreensão, há também o reconhecimento mais difícil de todos para aqueles que constroem ciência, aqueles que constroem a formação de pessoas, que é o reconhecimento da alteridade do outro como... Contar uma historinha, posso? É um casinho de lógica que eu gosto. Eu vou ser muito rápido para não tomar tempo de vocês, mas vou mostrar a dificuldade do reconhecimento da alteridade. É o caso do chapéu do cego. O carcereiro vira para 3 prisioneiros e diz: eu vou dar liberdade para um de vocês, se vocês puderem dizer a cor do chapéu que tem na sua cabeça. E eu vou tirar, num jogo de 3 chapéus brancos e 2 vermelhos, vou escolher, aleatoriamente, e colocar na cabeça de vocês. Aquele que souber a cor do seu chapéu, terá liberdade. O primeiro, de visão normal, disse: eu não consigo dizer. Me lembro de todos eles inteligentes, né, pessoas aí, todos eles querendo a liberdade, hein? Ninguém está querendo ficar na cadeia, né? Ninguém tem ali, gostei daqui, quero ficar, né? Todos ali lutando, pensando para conseguir a liberdade. Aí o prisioneiro de visão normal disse: eu não consigo. O outro era um caolho. É bom lembrar que o caolho veio 2 chapéus, hein? Não um só. Então, o caolho olhou os 2 chapéus ali e disse: eu também não consigo. Aí o prisioneiro cego, carcereiro, nem queria perguntar, disse: não, espera aí. Por aquilo que os olhos dos meus companheiros de cela disseram, ele disse: eu vejo. Olha só, essa é a visão da razão, hein? A visão do cálculo. Eu vejo claramente que o meu chapéu é branco. A demonstração é simples. O primeiro não acertou porque não viu 2 vermelhos, né? Se ele tivesse visto 2 vermelhos, ele dizia: poxa, é claro que o meu é branco, porque só tem 2 vermelhos e 3 brancos. Aí começa de novo. Para algumas pessoas começa de novo e não consegue encontrar a solução. A solução é simples. Se nós conseguimos pensar com o pensamento do outro, se o nosso pensamento não é selvagem, nós estamos vivendo um momento de pensamento selvagem, que é contra a democracia, que afeta as nossas instituições. E é muito difícil combater esse pensamento selvagem, porque ele está entranhado em nós, em nossas expressões. Tem uma expressão que é ótima nesse sentido, eu estou fazendo suspense ainda. Eu tenho uma expressão que é ótima nesse sentido, quando eu digo, eu sei lá. Quando eu digo eu sei lá, quer dizer que eu não sei, né? Não é isso? Assim, quando eu digo pois é sim, né? Ou pois sim, é sim. Não, é não, pois sim. E pois não, é sim, não é isso? Não, essa é a nossa língua, mas tudo bem. Eu sei lá, é exatamente a dificuldade com a alteridade. É como dizer assim, eu não sei porque eu não posso me colocar lá, que é o lugar do outro. Aqui é cá, lá é lá. Eu sei lá quer dizer que eu não sei, porque eu não sou capaz de estar no lugar do outro. Isso está entranhado em nós. Pois bem, voltemos ao cego e ao prisioneiro de visão ao caolho. Por que que o caolho não acertou? Ele não acertou. Veja só, ele tem que pensar com o pensamento de visão normal, por um primeiro. O primeiro não acertou porque não viu 2 vermelhos. Certo? Certo? Se o chapéu do cego fosse vermelho, qual era a cor do chapéu do caolho? Vermelho. Claro, por isso que o primeiro não acertou. Logo, necessariamente, o chapéu do cego é branco. Porque se ele tivesse visto que era vermelho, ele saberia que o dele era branco. E por isso não acertou.
Ele tem que pensar com o pensamento alheio, recuperar o pensamento do outro. Isso é fazer universidade. Essa é a cláusula mais difícil de cumprir na universidade. E para o gestor é a causa mais difícil, a cláusula mais difícil, porque significa fazer o outro ver como nós podemos ver transparentemente, democraticamente, aquilo que faz da universidade, algumas pessoas não acham, o melhor lugar do mundo. É essa capacidade de construir a cada momento essas condições ideais que vão afastar da universidade essa penúria de ela ser somente o lugar de competição, reprodução, repetição. Ela pode ser o lugar da criatividade, é essa que é a diferença. Pode ser o lugar do combate às desigualdades, é um lugar de combater as desigualdades de direitos, é um lugar de ampliação de direitos. E isso faz toda a diferença. Bem, eu quero apostar nessa, mas aí nós temos ameaças internas e externas. A ameaça maior externa, nós estamos vendo na reedição de um projeto que faz com que a universidade possa se separar de si mesma. O que é que significa isso? Que possamos ter uma universidade de excelência em certos centros e uma universidade menor em outros centros. E aí o governo começa a falar de vocação, assim como falaram de vocação para mudar o ensino médio. Não, agora o estudante pode escolher segundo sua vocação. Ele vai, né, você retira a filosofia, você retira a sociologia, mas ele vai agora, ele pode escolher se o caminho dele vai ser médico ou filósofo, não, quem sabe, né? E aí, vejam só, esse projeto antigo é um projeto, curiosamente, que está sendo reeditado até mesmo por sociedades acima de qualquer suspeita. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências começaram, no sentido de defender, já que está faltando recursos de pesquisa, vamos entregar os anéis para não entregar os dedos, pensam eles, mas estão entregando o essencial da universidade. Aí dizem, é um texto de um manifesto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Academia de Ciências, que diz o seguinte: excelência na diversidade. A sociedade que a sustenta, a universidade pública deve a excelência no cumprimento de seu plano de metas e de sua função social. Excelência que pode se manifestar de forma diferenciada para cada instituição, de acordo com sua vocação e com as necessidades regionais, envolvendo um ou mais focos de atuação, como a pesquisa de fronteira, essa certamente destinada aos centros de excelência, a formação de profissionais para o mercado de trabalho, ou de professores para a educação básica, como se isso fosse uma coisa desligada da pesquisa de fronteira, ou ainda a participação em processos de inovação tecnológica nas empresas ou de inovação social. É estranho que essa medida ela coincide muito bem com posições que são defendidas há muito tempo pela Secretaria Executiva do MEC. Posições que dizem a universidade, vejam só, as universidades são diferentes, umas realizam mais pesquisa, outras estão mais... Isso é verdade. Mas, digamos assim, a universidade deve ter o direito de poder realizar pesquisa. Ela deve ter o direito de poder formar bem, ela deve ter a obrigação, todas elas, não só o senso de compromisso com a formação básica. Isso não pode ser separado, e são, digamos assim, são compromissos estratégicos que podemos não estar cumprindo agora, mas não pode ser retirado do nosso horizonte, sob pena de nós diminuirmos o horizonte da nossa autonomia. Essa é uma ameaça externa e interna, porque agora começam a julgar a universidade como se ela fosse gerida como uma empresa qualquer. E isso é o atentado à sua autonomia. O atentado à autonomia se dá, por exemplo, não só pelo exercício dos mecanismos de controle, mas se dá pela própria condição não sagrada desse espaço, que é um espaço onde a festa, a cultura, a ciência,
as artes, todas têm direito. E aqui nós temos um problema curioso. Se nós recuperarmos a imagem tradicional da universidade e dissermos que a sua aura está associada a um conhecimento de elite, a primeira reação é imaginar o seguinte, que a universidade será mais segura e mais bem gerida se ela colocar catracas, se ela se afastar da comunidade e se ela puder separar, então, os penetras, não deixar entrar os penetras, e terá dentro dela os suspeitos, aqueles que não estão em conformidade com o padrão da elite. A universidade não pode, se ela é a universidade, ter nem suspeitos nem penetras. Ela deve ser capaz de gerir seu espaço, mantendo-o aberto, misteriosamente aberto. Por quê? Porque não existe o fora. Fora só? Ah, sim, vamos adiante. Não existe o fora. Por que não existe esse fora? Porque o saber popular, Edivaldo, ele não deve entrar na universidade de favor, como se fosse uma concessão caridosa. Assim como a política de ações afirmativas, Penildo, não é uma caridade, é uma forma de enriquecimento da universidade. E faz parte do projeto da universidade compreender que as medidas que ela precisa tomar são aquelas que fazem produzir cidadania para o mestre popular e para as pessoas que ingressaram por mecanismos de reparação progressiva, de tal sorte que estejam verdadeiramente incluídas. Então, nesse sentido, um projeto de universidade que nós queremos resgatar, ou seja, não é um projeto simplesmente aquele dito por Pedro Calmon, dizendo que aqui só com vestibular. Ao contrário. Pode entrar até sem vestibular. Com jeito. Não precisa, entre sem bater. Mas não existe esse fora. Pensar o fora é pensar a separação tradicional que fazia com que a definição do recorte da cidadania se dava por dizer a quem serve o trabalho. Não servia ao próprio trabalhador. Essa compreensão de que o trabalho faz parte da dimensão da universidade e pode redefinir-lhe o sentido, que nos permite dizer que uma universidade que não tenha fora, que tenha a extensão como autêntica dimensão, e não como, temos ali a extensão para aquelas coisas que não sabemos o que fazer, né? E qualquer coisa que não envolva diretamente, colocamos como sendo uma prática extensionista. A extensão tem que ser definidora desse enriquecimento progressivo e da definição do sentido da universidade. Vejam, eu acredito que a universidade, eu poderia falar que a quebra da aura tem inimigos internos. A quebra da aura existe, e aí, Nilda, é importante até fazer um chamamento para a ação do governo do Estado, para que não se tire os recursos da FAPESB. Aí eu fazia uma defesa aqui que BITS não pediu, para que se aumente para 7% os recursos da Universidade do Estado. Isso é uma causa que ultrapassa o mero orçamento. Defender a FAPESB é dar um horizonte de pesquisa, é transformar, é criar condições de possibilidade para que sejam verdadeiramente universidade, porque a universidade não é um dado, não basta colocar o nome na porta. Universidade é uma construção permanente e coletiva, é claro, né? Mas permanente. É uma universidade, ela precisa se reinventar com recursos, e se um Estado não tiver a sensibilidade de colocar a universidade no seu centro, está fazendo o jogo das elites, está fazendo o jogo retrógrado de pensar que podemos renunciar a um projeto de mais longa duração em que os cidadãos formados na universidade, construindo um espaço democrático, possam, de fato, definir o que é conhecimento, o que se estuda, como se combate autoritarismos nesses espaços. A universidade, insisto, tem servido as elites, mas pode ser espaço de liberdade. Eu quero só concluir com uma coisinha muito simples. Você sabe que agora teve eleição para reitor na USP. E um dos candidatos
defendeu algo que alguns acreditam que seja bom, que é a criação de comitês de busca. Eu já comecei a atualizar meu Lattes. Estou avisando aqui, Sérgio, já comecei, já que eu vou disputar a reeleição, eu já comecei a atualizar o Lattes, porque você começa, então, a imaginar que um comitê de busca, como você faria em, talvez, algumas universidades empresariais, até mesmo um comitê de busca decidiria quem é o mais empreendedor, né, quem poderia gerir melhor a universidade. Isso é o maior atentado à autonomia. Nós precisamos, então, recuperar, Nilma, a aura de uma universidade que se enriquece quanto mais diversa ela é, que se aprofunda em sua autonomia quanto mais democrática ela é, quando ela recusa distinções que são ideologicamente comprometedoras e comprometidas, e faz com que todos nós nos dediquemos, todos juntos, a fazer prevalecer nesse debate, e aí eu concluo citando Paul Valéry, fazer prevalecer no espaço da universidade a lógica sobre a guerra. A lógica que faz o cego acertar qual é a cor do chapéu, porque ele é capaz de ver o outro e é capaz de produzir provas. Porque é claro que o carcereiro não ia aceitar um chute, ia perguntar, como é que você sabe? Ele disse, eu sei porque o primeiro não acertou, que só acertaria se visse 2 chapéus vermelhos, então, para o primeiro, o meu chapéu não é vermelho. Mas se meu chapéu fosse vermelho para o caolho tinha que saber que o dele era branco, porque o caolho é caolho, mas não é burro. Né? E se ele não disse que o chapéu dele é branco, é porque o meu não pode ser vermelho. Logo, o meu chapéu, logicamente, demonstrativamente, é branco. Pede provas. Aí diz Paul Valéry, na boca de Monsieur Teste, ele diz, vejam, todos os tolos dizem que têm humanidade, e todos os fracos dizem que têm injustiça. Eles têm, tanto um como o outro, interesse na confusão. Evitemos o rebanho e a balança desses justos tão enganados. Acabemos com aqueles que querem que nos pareçamos com eles. Lembre simplesmente de que entre os homens só existem 2 relações, a lógica ou a guerra. Peça sempre provas. A prova é a polidez elementar que devemos a nós mesmos. Se recusarem, lembre que está sendo atacado e que vão tentar fazê-lo obedecer por todos os meios. Será tomado pela suavidade ou pelo encanto de qualquer coisa, se apaixonará pela paixão alheia, farão com que pense que não meditou e não pesou, será enternecido, arrebatado, cegado, tirará consequências de premissas que terão fabricado para você e inventará com alguma inteligência tudo o que sabe de cor. Peçam, portanto, provas. A prova é a polidez do espírito, é a dimensão da universidade como valor universal, onde o conhecimento se torna mais conhecimento, se mais democrático e, por isso, mais profundo. Obrigado. Manda chamar os índios, manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar